tem A Guerra da Arte, que é um livro do Steven Pressfield, que é maravilhoso, que é um livro curtinho, A Guerra da Arte, que ele fala sobre procrastinação. Você deveria ler esse livro. Depois eu leio. Mas que essa... Não, eu leio todo dia, vou ler. Que é um livro que explica muito essa guerra interna nossa. E por que que a gente olha para fora e por que que é tão difícil, porque ele fala muito dessa resistência que a gente tem de fazer aquilo que a gente realmente quer. E eu acho que isso é um ponto que cabe aqui nessa reflexão, que depois a gente pode até aprofundar num outro episódio, que a gente tocou esse assunto um pouco na hora que a gente estava aqui nos bastidores falando, que é quando a gente está chegando perto de completar algo que a gente deseja muito, dá uma sensação muito aflitiva de que aquilo vai ser finalmente completo e realizado. Porque o fim dessa história, pra gente, a completude de tudo, é a morte, na maior parte das vezes, né? Quando você termina algo que era muito importante pra você, você fala... Tem aquele momento que você fala, cara, tô descendo um abismo, o que eu vou fazer agora se eu já fiz isso, né? Eu tive muito essa sensação quando eu terminei de escrever o livro, quando eu tava prestes a terminar de escrever meu livro, o Estar Bem Aqui, que eu falei, cara, se eu terminar esse livro, ferrou, porque eu não vou ter um novo, né? Assim, eu não consigo terminar, porque era algo que eu queria tanto fazer, que na hora que eu terminasse de fazer aquilo, eu não ia ter mais essa motivação dentro de mim. E é o que muitos maratonistas falam dos 35 quilômetros, né? A crise dos 35 quilômetros. Você já percorreu 35, faltam só mais 7. É agora que eu vou desistir. Cara, não, né? É ali que você vai continuar. Muitas pessoas que estão terminando tese de mestrado passam por isso também. Estão quase no finalzinho para entregar o mestrado, né? Eu tenho muitas amigas psicólogas que me dizem isso, que as pessoas estão no final da tese de mestrado e as pessoas querem desistir da tese de mestrado. E agora o que eu vou fazer? Não, eu não vou conseguir. Eu não estou preparada. Não, agora que você vai fazer. Então, eu acho que tem um pouco esse olhar da arte na guerra, ele traz isso, assim, o quanto é difícil a gente ir adiante nas nossas convicções e realmente conquistar aquilo que a gente deseja, porque daí? E daí? E depois? O que vem depois disso? Eu vou contar uma história e te fazer uma pergunta. E depois eu vou falar mais uma, tá? A Liz, minha filha, ela adora ler livros. Ela lê livros gigantes e séries, daqueles que tem 3, 4, 5 volumes. E quando acaba, ela fala, nossa, ela fica com saudades daquele personagem, dos personagens da história e tudo mais. E você mencionou o seu processo de escrever o livro e de que, nossa, dava quase um medo de terminar um livro e falar, e depois? Mas você terminou, o livro é incrível, um sucesso, super gostoso, e estamos no depois. Então, o que veio depois? Como é que foi essa experiência de enfrentar isso, né? De falar, nossa, isso é um sonho, é um projeto, realizou, e agora? Então, Como foi esse agora, depois? Você sabe que, assim, eu tive um momento de apresentação do livro, que foi quase como um micro show que a gente fez, eu e a Nicole Salme, que foi uma amiga minha, em que a gente juntou partes do livro com música, que foi talvez o momento mais feliz da minha vida no trabalho, assim, mais feliz, em que eu me senti mais plena, assim, e foi um momento em que eu sabia que era muito importante, então eu me preparei muito, assim, eu vou aproveitar e estar integralmente aqui. E depois eu fiquei querendo repetir esse momento e até pensar numa temporada de shows do livro, porque eu acho que davam pocket shows interessantes, fala muito sobre mulheres, né, sobre essa história, fazer isso talvez no mês da mulher, tentamos vender esse projeto para algumas marcas e não rolou. E aquilo me frustrou um pouco, porque tem a estrutura do show que é cara, Sim. né, de luz, de som, de etc. Mas dava para fazer com uma coisa menor também. E aí eu fui assim, aquela energia foi diminuindo, e outras pessoas estavam envolvidas nesse projeto, eu fui perdendo a conexão, e aí eu fiquei um tempo sem ter vontade de olhar para o livro. Uau! Sem ter vontade de pegar o livro para ler, para compartilhar posts, e essa semana, pela primeira vez, e foi interessante o que aconteceu, porque eu estava arrumando meu armário, aquela história de resolução do ano novo, arrumo as coisas, etc e tal. Eu arrumei as coisas em casa, até porque eu estava precisando encontrar o diploma da faculdade para poder me credenciar para dar aula na Fundação Dom Cabral, que agora virei oficialmente professora da Dom Cabral. Parabéns! E aí, eu falei, caramba, onde está esse diploma? E encontrei escritos antigos. Muitas coisas. E comecei a ler as coisas que eu escrevia com 12, com 13, com 14, com 15, com 16. Falei, cara, isso é bom! Isso é bom, e tem um livro inacabado que eu comecei aos 16, e aí me deu muita vontade de voltar a escrever, primeiro de compartilhar algum desses textos na internet, eu quero fazer isso, e depois de continuar esse livro que eu quero acabar, que é um livro que está parado há 30 anos.
Então, eu acho que agora também é uma boa data para 30 anos depois concluir um livro, né? Como é que é você começar um livro aos 16 e terminar aos 46? Fantástico. Então, Eu me tô deu curioso para ler e ver se há diferença entre os períodos. Cara, eu acho que eu escrevia melhor antes. Sério, é sério, porque eu acho que eu tinha uma Não tinha o preocupação peso, né? com a linguagem, com as palavras, as aulas de gramática e ortografia ainda estavam mais Frescas. frescas na memória, e agora eu acho que eu tenho uma preocupação muito mais em simplificar a linguagem para que as pessoas compreendam, do que essa preocupação estilística que eu tinha naquela época com a linguagem. Então eu vou ver como é que vai ser isso também.